E aí galera, fala comigo, bom ou não? Hoje aqui eu tô com uma convidada especial, alguns chamam ela de mãe, outros chamam ela de Esmeralda e eu chamo ela de sogra. Essa aqui é a Esmeralda, né? Obviamente a mãe da Stephanie, e a gente vai hoje compartilhar... E da Daiane também. E hoje a gente vai compartilhar um pouquinho das experiências dela morando aqui na Europa, né? Ela tem bastante experiência morando fora e ela vai contar um pouquinho de tudo que ela já viveu aqui na Europa, em alguns países que ela visitou, morou e trabalhou. Então se apresenta aí pra galera. Então, como o Link já disse, eu sou Esmeralda, mãe da Daiane e da Stephanie, e adotei também o Link. E o Vinícius. E o Vinícius também, claro. E o Vinícius. Fala um pouquinho pra gente das suas primeiras viagens, assim, no Brasil, desde nova, só pra gente dar uma aquecida antes de contar as viagens fora do país. Então, meu pai é descendente de português, já imigrou, ele sim começou essa imigração tipo cigano, né, daqui pra ali. E a minha primeira viagem que eu me recordo foi aos 12 anos, a gente morava em Minas Gerais, e fomos pra Rondônia, isso em 82. Meu pai vendeu tudo que tinha, vendeu inclusive a casa, comprou uma caminhonete, colocou os filhos na caminhonete e fomos para Rondônia. Era um tempo que chovia muito, a gente ficou 21 dias na estrada. Nossa. E não chegamos no destino. Aí ficamos uns dias nessa cidade, que era de Paraná. Meu pai vendeu a caminhonete, comprou passagem de bus e nós voltamos para Minas. Todo mundo. Vocês voltaram pra trás? Sim, nós não conseguimos chegar até Colorado do Oeste. Ah, tá. Era onde a gente precisava chegar, só que não tinha nem estrada, né? Porque era estrada de chão e chovia muito. Mas vocês ficaram meio que, tipo, hospedados em algum lugar por um tempo, vendeu caminhonete ou vendeu assim e já comprou a passagem? Não, a gente tinha um conhecido. Meu pai tinha um conhecido nesta cidade. Nós ficamos 7 dias lá na casa deles e depois voltamos. Mas, como diz o outro, só o pó da rabiola, né? 21 dias viajando, depois voltar, não foi cheio fácil. de criança, então, dentro do mas carro. Pra nós que era criança, né? Era tudo festa, tava tudo de boa. Aí depois, eu já tava maiorzinha, fui de novo fomos pra Rondônia e assim chegamos a Colorado. E eu vivi lá 8 anos em Rondônia, casei-me e fui pro Rio. Aí vivi no Rio 10 anos, onde tive as 2 filhas, né? E então depois vim pra Minas. Fiquei 5 anos em Minas e aí foi a minha primeira viagem fora do Brasil, que foi pra Portugal. Então no Brasil ali já tava... Começou ali a rodar um pouco, né? Mas você sempre foi assim, de querer... Sim. De não estar sempre assim acomodado no mesmo lugar, de querer conhecer coisas novas? Eu sempre quis conhecer muitos lugares e viajar. Por mim, eu viajava sempre com a mochila nas costas. Apesar de, se calhar, já não vou ter tantas oportunidades assim, né? Mas gostaria. E depois você chegou em Portugal, foi sua primeira viagem em Portugal? Foi minha primeira viagem em Portugal, foi em 2003. 2003. E você foi sozinha? Fui sozinha. Naquela época, assim, preconceito contra a mulher brasileira era... Muitas vezes por culpa das próprias mulheres brasileiras que migravam a Portugal. Ah, sim. E lá não foi muito fácil, né? Porque, a princípio, eu tinha 32 anos, nova, sozinha. Ninguém me via com bons olhos. Sempre era com aquele olhar mais... Preconceituoso mesmo. Preconceituoso, que foi se prostituir, se foi ganhar a vida fácil, né? Assim, e, inclusive... Quando eu estava lá sozinha, antes do meu marido ir, eles me perguntavam quanto era o programa. Eita. Já chegou a acontecer. Só pelo fato de ser brasileira e estar morando lá. Ser brasileira já... Você ficou quanto tempo lá em Portugal, essa primeira vez? 8 anos. 8 anos a primeira vez. Nossa. 8 anos. E fiquei 3 meses sozinha, né? Os 3 primeiros Depois meses. desses 3 primeiros meses, meu ex-marido foi. E depois, 3 meses depois, vieram as meninas. Sim. Eu fiquei 3 meses sozinha. E trabalhava primeiro, comecei a trabalhar numa empresa de limpeza. Empresa clandestina, né? Ah, sim. O pagamento não era certo, a mulher não pagava, atrasava o pagamento, tinha que brigar Ficava todo mês. Porque eu já sabia que era meio que... E eu era sozinha, mulher, ninguém dava nada por mim, Sim. né? E aí eu tava na casa de um primo meu. E uma vez ele foi lá cobrar, sabe, a mulher? E falou, olha, vai pagar ou não vai?
ou você paga, ou eu vou pôr fogo nisso que você chama de escritório com você aqui dentro. Na mesma hora, ela assinou o cheque, R$500, foi que ela me devia, Sim. me pagou. Aí fui depois disso, trabalhei 3 meses com ela e comecei a trabalhar no McDonald's. Isso tudo lá em Évora, né? Que Em foi Évora, Portugal. Que no foi onde a Alentejo. Stephanie, que a gente sempre fala que a Stephanie morou lá 10 anos, foi nessa época. Foi de 2004 a 2014, então, né? Aí elas foram em 2004, 2014. E Évora... 2012. 12. De 2004 a 2012. É. E aí a experiência, como foi a experiência no McDonald's? Você tava então aí mais ou menos 34 anos, né? 32 eu tinha, comecei a trabalhar no McDonald's como funcionária. Sim, foi uma experiência muito boa pra mim. Sim. Aprendi muita coisa e fiquei lá, fiz carreira, né? Sim. Subi até onde deu pra subir nesses 8 anos. Foi muito bom, acrescentou muito pra mim. Mas o objetivo sempre era voltar pro Brasil. Eu não achava que eu ia ficar lá muito tempo. Então, desde a primeira vez que você foi, você já meio que foi... Quando eu fui, eu falei, não, eu vou viver aqui o resto da minha vida. Só que depois as coisas não... Que é até normal, muita gente que vem pra fora, vem com a intenção de sempre ficar, porque a vida, quando você vê de lá, é muito boa. Mas tem gente que chega aqui e não gosta, né? Tem gente que volta, tem gente que apaixona e quer ficar o resto da vida. O choque de cultura é muito grande. Mesmo sendo Portugal... Isso que eu ia perguntar, até em Portugal já... Que a língua facilita, né? Mesmo assim, em comparação ao Brasil... Até essa questão desse preconceito no começo afeta um pouco, né? Afeta, mas quando eu fui, eu falei, não, eu vim pra ficar e eu vou ficar aqui. Pode me chamar do que tava for. decidido, né? Não me abalou. Isso não me abalou. Sim. O que me abalou foi que as meninas foi crescendo, não queria. A Daiane terminou lá a faculdade e queria vir embora. Sim. E eu também, por causa da família cá e tudo. E meu ex-marido já não tinha trabalho. Eu falei, vamos embora. Sim. Aí decidimos que ia embora, arrumamos as coisas, eu falei, vamos embora. Fui pro Brasil. Primeiro ele foi, depois eu fui mais as meninas. Dessa vez foi a vez dele de arrumar tudo. Mas a princípio ele vinha primeiro. Só que como eu tinha documento, naquela época era muito mais difícil para o imigrante entrar. Entendi. Né? Então, e como eu tinha documento, eu falei, então você fica e eu vou. Sim. Foi isso que aconteceu. E eu fui sozinha. Aí voltei pro Brasil, falei, não, nunca mais saio do Brasil. Vou ficar aqui, nunca mais saio do Brasil. Isso aí, então, 2012, né? 2012, mais ou menos. Sim. Foi em outubro de 2012, nós vimos. Aí falei, não, vamos arrumar casa, construir, comprar móveis e nunca mais sair do Brasil. Bom, mas não foi bem assim, né? Estamos aqui. 2 anos depois, tô eu de volta. Peguei de novo o avião, fui pra Paris. O destino era ficar em Paris, né? Ficar em Paris. Tinha lá uma sobrinha, fui pra ficar lá. Só que depois fiquei poucos dias, fiquei 20 dias lá, porque eu não tive paciência de esperar arrumar trabalho. Sim. E na época tava difícil de trabalho. A minha sobrinha disse, tia, a senhora vai arrumar, mas tem que ter paciência. E isso tudo sem falar um pingo de francês, né? Nada. E sozinha de novo. Sozinha de novo. Outra vez. E desbravando. Mas aí, como tava sozinha, os filhos já estavam crescidos, né? Já precisa, né? Os filhos sempre precisam dos pais, mas já não dependiam tanto de mim. Fiquei 20 dias lá, não arrumei trabalho e eu tenho uma outra sobrinha na Bélgica. Minha sobrinha disse, tia, olha, se a senhora quiser ir pra casa, ir pra Bélgica, a senhora vai, não sei o quê, pode vir, pode ficar aqui. Falei, não tem nada aqui, não tem trabalho, eu vou. Fui pra Bélgica. Sim. E aí fiquei na Bélgica, na casa dessa minha sobrinha, 1 semana. E durante essa 1 semana procurando um lugar pra ficar. Sim. Porque não queria ficar na casa dos outros muito tempo. Tira a liberdade das pessoas e a gente também, né? Sim. Falei, não, procurar um canto pra mim, e ela me ajudou. E eu consegui um quarto. E nesse quarto que eu aluguei, a senhora estava grávida e ia tirar licença maternidade no restaurante onde ela trabalhava. Ela falou, olha, se você quiser ficar no meu lugar, eu vou falar com o meu chefe. E era uma moça brasileira, né? Brasileira. Essa é uma senhora brasileira, ela tinha só um filho e era sozinha também. E eu aluguei quarto na casa dela e substituí ela no trabalho dela. E o que você fazia no trabalho? Lavava louça, né?
Trabalhava Famoso- ajudante de cozinha. Famoso que te importa. Que te importa, que é muito famoso aqui na Irlanda, que é o que te importa. Pra quem não sabe falar, né, É. é o trabalho mais fácil. E também a gente, quando chega num lugar, não dá pra escolher muito, né? E lá a cozinha era só você de brasileira ou tinha bastante brasileiro? Ou era Não, mais. só tinha eu e ela, de brasileiro. Entendi. Só que como ela já tava na Bélgica, já falava bem francês, né, Aí. era mais fácil pra ela. Mas pra mim também não foi difícil, porque eu não me importava com a língua, não. Mas você estudou, não estudou? Estudei 3 meses francês, porque o meu objetivo era ficar na Bélgica. Então Falei, você não tinha vou que ficar por aprender. aqui. Me inscrevi na comuna, que eles falam. Me inscrevi, ia ficar lá. Fui pra escola, comecei a estudar. E aí, eu tava cobrindo a licença maternidade dessa Sim. senhora. Então meio que tinha prazo, né? Tinha prazo de validade. Mas assim, lá, Bélgica tem muito imigrante e tem muito trabalho, né? Tem muito trabalho, esses trabalhos de cozinha, de limpeza, tem muito. Uhum. Porém, a mão de obra é barata, porque tem muita gente ilegal. Ah. E aí, eles vão querer pagar menos. Sim, Então, se a pessoa tá é disposta. indiferente se você é legal ou não, porque eles vão pagar aquilo. Pronto, então trabalhei nesse restaurante 7 meses. Foi o tempo que eu fiquei na Bélgica. Isso foi em 2014, dezembro de 2014. Aí meu sobrinho que mora na Alemanha falou pra mim, tia, vem passar o Natal aqui com a gente, não sei o que e tal. Passa uns dias aqui. Eu falei, tô sem trabalho mesmo, vou passar o Natal Vou na passar. Alemanha. Enfim, passar o Natal com ele, e ele falou muito bem da Alemanha, falou que lá é o melhor lugar do mundo para se viver. Vem, tia, fica aqui comigo, a senhora vai estudar, aprender o alemão. Eu falei, não, eu já tô custando entrar o francês na minha cabeça. Ele falou, não, tia, com calma, a senhora pega tudo. E eu fiquei pensando, né? Aí passei o Natal, passei o Réveillon. Aí eu falei, Éder, eu venho morar aqui com você. Aí. Aí E você tava lá ainda, né? eu tava na Bélgica, eu tinha as minhas coisas todas na Bélgica. então porque eu você- fui pra Alemanha só pra passar o fim de ano. Aí você voltou e tomou as decisões. Aí fui na Bélgica, voltei pra Bélgica, isso foi em janeiro de 2015. Fui pra Bélgica, acertei com a mulher lá, peguei as minhas coisas e pra Alemanha. Então, Mais um país aí pra mais um país pra desbravar. enfrentar. Uma língua muito difícil, né? Porque o alemão não tem nada a ver com nada. Não O dá. inglês, a gente, assim, mesmo no Brasil, uma palavra ou outra é conhecida. Até porque muita coisa é em inglês, né? Você aprende algumas coisas em inglês, tem Sim. algumas coisas no Brasil você vê muito em inglês ainda. E mesmo na escola no Brasil, né? O inglês que seja o básicozinho, você aprende, você ouve. E alemão, eu nunca tinha ouvido uma palavra em alemão. Nossa. Nunca. E aí, comecei a estudar, morando lá na casa desse meu sobrinho, um lugar longe do centro Sim. de onde eu moro agora, é mais pro interior. Comecei lá, fiquei com ele, mas não. Ele falou, não, tia, a senhora vai só estudar. Estuda, aprende a língua, para depois a senhora arrumar um trabalho melhor. E eu fui nessa, né? Por fim, falei, gente, uma mulher já, de cabelo branco, vou ficar aqui, né? Quanto tempo para até aprender alemão? Sim. Falei, não, vou arrumar um trabalho. Tem que arrumar um trabalho, endoidei. Falei, não, tem que arrumar um trabalho. Vou que vou. Só que lá é difícil, né? Eles mesmo não trabalham lá na cidade. Trabalham fora, mas é fácil, porque a empresa leva, busca, né? E como eu não falava nada, mais um ponto negativo a meu favor, né? Aí ele conversou com um rapaz que ele conhecia em Stuttgart, que é um centro, né? E pronto, ele arrumou pra mim pra trabalhar de reposição de supermercado. E eu morando lá em Goping, ia pra Stuttgart. Era um caminho longo. Eu gastava 150 euros só de transporte por mês. Nossa. Mas era um transporte bom? Assim, Bom, na Alemanha né? é bom. O Mas demorado, transporte lá é de muita qualidade, é bom. Ah, tá. Mas era muito longe. E eu tinha que pegar muito cedo. Eu chegava em casa, às vezes, meia-noite e levantava às 4 da manhã. Nossa. Falei, não vou aguentar isso muito tempo, né? É. Mas fiquei, né? Porque era o que tinha. Era o que Enquanto tinha, não aparecia outro, eu ia ficar Quando você naquele. não tem a língua, você não tem muito pra onde correr, né? Você não tem como escolher tanto. Não tem. A gente que é imigrante, principalmente quando você chega num lugar, tudo é mais difícil. Tudo é mais difícil.
Assim, foi onde eu enfrentei bastante dificuldade, foi na Alemanha, no princípio. Foi muito difícil. De todos esses, a Alemanha foi mais... Foi mais difícil, porque eu falei, bom, aqui que eu vou ficar, aqui que eu quero ficar. Então eu tive que encarar a coisa com outros olhos, né? Falei, Sim. bom, eu não tô a passeio. Agora eu tô pra ficar. Agora eu vim pra ficar, e mesmo porque eu tinha o apoio dele, a família, né? Sim. As coisas ficam muito mais fácil. Na Bélgica, assim, eu fui pra ficar, mas se não desse, eu não tava nem aí, ia pro outro lado. Você não tava tão decidida quanto a Alemanha, né? É, isso aí. E aí, trabalhei 3 meses ainda nesse trabalho de reposição de supermercado. Nesse aí de volta de meia-noite, Chegava acordava às 4. meia-noite e levantava às 4. Chegava meia-noite e estava às 4. Você não tinha tempo pra você, né? Não, nada. Não tinha tempo. Meu tempo era trabalho e só. Aí, depois disso, arrumei no hotel. Eu trabalhei no hotel. E nisso, aluguei um quarto lá na cidade, em Stuttgart, onde Que eu ficaria moro mais atualmente. Sim. E era perto, aí as coisas melhoraram, né? Apesar de que trabalho no hotel não é fácil. Não, é né? mesmo escravizado. E você trabalhava o quê? Era camareira, Camareira. né? Isso, lembro. Isso eu lembro. Mas assim, já tava melhor, porque é perto de casa, não gastava muito com transporte, aliás, ia a pé até. Então, Stuttgart é tudo muito prático, tudo Sim. é legal, é bom, é Nossa, prático. é linda a cidade também. É bonito, é. E então, trabalhei 2 anos de camareira, 2 anos. Foi bom, porque de um jeito ou de outro eu tinha que me lascar e aprender a língua, né? Aham. Ou então tentar me comunicar, né? De alguma forma, De alguma é. forma. Às vezes funcionava, às vezes não. E Mas, como enfim. que você tava aprendendo alemão? Na marra ou você tava fazendo curso de novo? Comecei a fazer curso. Eu cheguei em Goping, já me matriculei e comecei já a estudar. Estudava muito em casa, porque só a escola Não desenvolve, né? principalmente a gente que não fala nenhuma outra língua, e pegar logo o alemão é muito difícil. É, igual a gente tava conversando com o Orlando, né? O alemão, se você entende o inglês, já é um pouco mais fácil, né? Que tem muita coisa parecida. Muita coisa parecida. E Mas mesmo o na português- escola, o professor, quando você não tá entendendo de jeito nenhum, eles Ele fala- traduzem em inglês. Ah. E eu, caraças, né? Eu também queria. Mas enfim, era muito difícil. Foi muito difícil pra mim. Eu ia pra casa chorando, ia chorando e voltava chorando. Mas não aprendi nada. Nada. Nadinha. Foi só pra eu afinar o ouvido. Ah, sim. Acostumar a ouvir. Porque falar e entender foi só depois de uns 2 anos Nossa. que eu conseguia falar alguma coisa. Entender, até hoje ainda não falo, né? Pronto, mas... Ah, não. Fala Você... assim. Gente, ela fala que não fala, mas a última vez foi ano passado. 2 anos ou ano passado que a gente foi? Foi 2 anos. 2 anos atrás, ela tava falando com o atendente da loja e antes ela tava falando com a gente, eu não falo, aí na hora que chegou lá ela desenrolou, na hora que precisou pra trocar uma peça na loja. É assim, eu me desenrasco, né? Mas... Hoje eu vi o WhatsApp dela, ela tem uma conversa com o amiguinho, como que é o nome do rapaz? Tosten. Que é casado com uma amiga brasileira da minha mãe. Ela fala com eles só em alemão, bonitinho, não dá pra entender nada. Eu sei comunicar, eu me comunico, né? Mas não é que eu sei, tô aprendendo ainda. Frequentei escola lá 1 ano, fiz um intensivo de alemão. Mas assim, antes eu comecei em casa e fiz 1 mês. Uhum. Depois eu voltei e fiz de novo o A1, porque eu não tinha aprendido nada. Não tinha absorvido, né? Nada, não absorvi nada. E aí eu comecei o intensivo de 8 meses, foi onde eu aprendi um pouco mais. Começou a embalar, né? Desenrolar um pouco a língua. E você falava muito alemão no trabalho? Às vezes, Ah, sim, mas não são todos os dias que eu trabalho com alemão. Né? tá. Mas o contato com eles é muito importante. É. Eles ajudam muito a gente, eles são muito pacientes de entender, de ouvir, sabe? E corrige até. Isso é legal, né? É muito bom, é muito importante ter alguém que te corrige, porque às vezes você fala, mas nem sabe que tá falando errado, né? Pra você tá certo. Se pra você tá no seu melhor. Você tá no seu melhor. Arrasei. Assim, mas é muito tipo, bom. E em relação dos 4 países, Portugal, Bélgica, França e Alemanha, qual que assim que você passou mais perrengue foi a Alemanha? Você tem alguma coisa assim, uma história pra contar da Alemanha, assim, alguma coisa que aconteceu que foi engraçado, algum perrengue? Sempre tem, né? Sempre tem. Eu tive já alguns problemas com o transporte, né? Não sabia como é que funcionava.
A gente... Aonde isso? Na Alemanha? Na Alemanha. Eu tive muitos problemas com o transporte. Porque eles têm lá as regras. Tipo, você compra um bilhete de curto estreque. Curta. Viagem? Trajeto. Trajeto curto, sim. Trajeto curto que você pode andar 3 estações sem descer. Aquele bilhete vale. Que é €1,80. Sim. Eu comprei um bilhete de €1,80, mas eu não sabia que tinha que ser seguida as estações. Aí então eu troquei. Eu andei 2, desci Desceu e pro outro pegou lado outra. e peguei outro. Nossa. Aí quando eu desci aquele monte de segurança, Meu o Deus. bilhete, eu toda segura, toda felizinha, né? Tô aqui, toma, né? Bilhete. Ele falou, vem cá, Meu o Deus. bilhete de identidade. E eu dei, eu falei, mas o que tá acontecendo? Eu fiquei tão nervosa que eu não entendi o que tava acontecendo. Aí veio um rapaz brasileiro e falou assim, você precisa de ajuda? Eu falei, preciso, por favor. Só que nem ele sabia. Ele falou, não. Aí o polícia explicou pra ele, falou, não, o bilhete dela tá certo, é de curto, de trajeto curto, mas ela trocou, não pode trocar. Nossa. Aí €60. Meu, aí já é uma... Isso porque, nossa, é foda. Por falta de entendimento. Não, mas né? continua que tem mais. Porque você já pagou 3 vezes a 3 multa. vezes, outra vez eu morava em Goping, eu falei, nunca tinha controle. Falei, não vou pagar não, muito caro, R$7,50 eu tinha que pagar. Eu falei, não vou pagar não. Entrei, sentei, Meu Deus. sentei bem quietinha, veio o homem, o bilhete. E eu, ai moço, peraí que eu tô procurando. Ele falou, vamos descer, €60. Mais um. Essa foi a primeira. Tá. Foi a primeira. E depois essa do Então a primeira você tentou ali, não deu. Aí a Tentei me segunda safar, mas você não comprou, tem jeito. você tomou, você falou, não vou tomar mais multa. Aí você comprou o bilhete. Não, Só que... aí teve uma segunda que eu fui sem bilhete também. Porque eu tava indo muito cedo e nunca tinha controle aquela hora da manhã, 5 horas da manhã. Ninguém nunca pedia. Eu falei, não vou comprar não. E andei muito tempo sem bilhete. Muito tempo, um mês pra ir. Quando foi um dia. Acostumei, né? Se fosse uma vez ou outra, um mês sem bilhete. Lá um belo dia, bilhete, por favor. Eu falei, moço, não tem. Falei na cara dura. Aí ele falou, escreveu, viu? €60. E aí você vai pagando, tem algum Esses limite? €60, essa segunda vez foi. Tava pra vir pra aqui no Natal do ano passado. Nossa. Aí, E tem um limite assim ou é sempre só multa de €60? Aí paguei essa de curto estreia que foi o último, né? Aí quando eu fui lá pagar, o homem, uma folha pra me ensinar, eu falei, mas o que é isso, moço? O que tá escrito aqui? Ele falou, você já foi apanhada 3 vezes, na terceira você vai em cana. E eu, o quê? Nunca Mas mais. meu marido já tinha me falado, ele falou, olha que você vai presa, você vai presa. Agora eu não posso mais, tem que andar ali. Pianinho. Pianinho. Agora você não pode dar sorte pro azar. Não posso. E nos outros países, na Bélgica e na França, teve algum perrengue assim, uma coisa assim engraçada? Que eu me lembre, não. Assim, que eu fiquei pouco tempo em Paris, né? Paris foi só festa, só Foi na alegria. Eu tava lá de Disney. passeio. Eu falei, ai, Paris é um sonho. Eu sempre falava isso, a minha sobrinha falou, você vai acordar desse sonho. Só passeio, foi pouco tempo, né? Apesar de ter ido pra ficar, eu falei, não, eu vou aproveitar enquanto eu não arrumo trabalho, né? Sim. Fui à Disney, fui no Museu do Louvre, passei bastante. Passeou mesmo, aproveitou. Aproveitei o tempo que tive lá. Na Bélgica também. Assim, apesar de não ser um lugar que eu voltasse pra morar. Não gostei da Bélgica. Não gostou? Muita gente, muita. Descontrolado, sabe? Sei. Muito É descontrolado. aquela coisa, uma cidade cheia e ao mesmo tempo muito... Muito cheio, assim, pra mão de obra muito barato, trabalho tem bastante, mas é aquilo que eu te disse, Sim. né? Não, pra morar não ficaria. Em Paris também não, porque o custo de vida em Paris é muito alto, né? Não dá. Paris, não, eu acho que eu encontrei o meu lugar. Na Alemanha. Eu acho. Não Já tá lá há 3 anos, né? 3 agora? 5 vai fazer. Vai fazer... Putz, é mesmo, hein? 2015, quando a gente veio pra Irlanda, Não, sua mãe já tava fui. lá na Alemanha há um tempinho. Que eu tô inscrita na Alemanha, no governo, vai fazer dia 6 de fevereiro, 5 No anos. meu aniversário. Olha! Conta aí um pouquinho do seu trabalho atual na Alemanha, né? Que você tá fazendo agora, depois de sair de camareira. Então, eu sempre trabalhei em comércio, por exemplo, no McDonald's, no Brasil, quando eu voltei pra lá, trabalhava
num restaurante, no shopping. E sempre trabalhei sábado, domingo, feriado, esses Comércio, né? comércio é isso, né? Você não tem... Enquanto as pessoas divertem, você trabalha. Exatamente. E quando eu trabalhava de reposição no supermercado também. Sábado, domingo, você tinha as folgas, mas nunca era fim de semana. Sim. De camareira também. Porque na Alemanha, assim, quem tem filhos tem prioridade de fim de semana. Ah, tá. Então quem não tem que trabalhar, né? E meu sonho, toda a vida que eu pedi a Deus, meu Deus, eu preciso de um trabalho para não trabalhar fim de semana. E aí, esse meu trabalhinho, assim, apesar de ser de limpeza, é o melhor que eu tive até hoje. Sério? Como imigrante, é o melhor. Aí você trabalha com limpeza Trabalho no final de semana? numa firma de limpeza, uma pequena firma de limpeza, mas não trabalho sábado, nem domingo e nem feriado. Aí sim. É né? tudo que eu pedi a Deus. Pediu, tá aí, tá Sabe? tudo aí. Não tem que reclamar, paga direitinho, tem todos os direitos, faço todos os descontos, Ah, isso é bacana. sem problema quanto a isso. Eu gosto, até gosto. Dá pra você planejar, dá pra você aproveitar também, que também não é só trabalhar quando você tá morando fora, né? não é. Você ainda tá estudando, né, mãe? É, isso que eu ia perguntar. Não, é isso. este ano de 2019, eu dei um tempo na escola para eu assimilar o que eu peguei em 2018. Era muita coisa, muita informação, eu não consegui assimilar tudo. Inclusive fiz o exame, não consegui pegar o B1, né? Sim, que é o próximo nível, né? Seria Que é o próximo intermediário. nível. Eu peguei o A2, mas não consegui o B1. Porque na Alemanha, para você conseguir um trabalho melhor, qualquer coisa, para você abrir uma empresa, você tem que precisa ter. de ter esse nível. Ah, entendi. Que é esse base. Tem que fazer Ah, tá. esse teste. Se você já estuda no Brasil ou em outro lugar, você chega lá, faz uma prova. Se você tiver esse nível, eles te dão Ah, sim. o diploma, como é que fala? O O certificado. certificado que você fala, né? Mas se não tiver, você vai pegar só trabalho de limpeza, camareira, Sim. esses trabalhos assim. Nem para trabalhar numa loja de atendente você não trabalha. Com esse nível, né? Até quem é, por exemplo, casado com um alemão precisa ter esse certificado. certificado. Pra poder pegar um emprego um pouco melhor, né? Para também se regulamentar no se país. regulamentar. Ah, tá. E você acha que as pessoas, se alguém fala inglês, tem alguma chance lá na Alemanha? Você acha que é mais fácil ou realmente tem que ter o alemão? Depende muito também, né? Assim, para se virar com o inglês, se vira em qualquer lugar do mundo até, né? O inglês É universal. é né? universal, é o mínimo que se deve ter Uhum. para emigrar, né? Mas quem tem inglês na Alemanha se vira bem, mas eles valorizam e priorizam a língua deles. Ah, tá. Eles não eu percebi gostam isso muito mesmo. de falar outra língua, Eu não. percebi isso mesmo quando eu fui lá e eu tive que ir no estádio, as placas são todas na língua deles. Todas em alemão. Pelo menos em Stuttgart, né? Que... Eles se esforçam muito, são muito atenciosos para te entender. Se você quer falar Se você- qualquer coisa, eles te Eu senti ajudam. isso mesmo. Mas não gostam de falar outra língua. A gente decidiu trazer a Esmeralda aqui pra falar um pouquinho com a gente, porque por mais que ela não tenha morado na Irlanda, ela trouxe bastante experiências de morar fora, né? Ela mostrou que a primeira vez, por exemplo, quando ela saiu do Brasil, com 32 anos, ela já saiu pra arriscar, pra correr atrás dos objetivos que ela tinha e continua até hoje, né? 5 anos atrás, você ainda estava ali migrando pra Alemanha pra correr atrás. Isso mostra que não tem tempo pra deixar não tem hora certa. A hora que você sentir, que você acha que você pode estar fazendo, por exemplo, um intercâmbio, que a maioria das pessoas que nos assiste, você pode vir. Não tem muito empecilho, né? Você tem que ter força de vontade, querer trabalhar, né, de verdade, querer crescer. Eu acho que a pessoa tem que ter um objetivo, né? Pensar, analisar bem. Eu vim um pouco sem analisar, não aconselho muito. Então você tem experiência pra falar, ué. Tenho, não aconselho muito. Eu acho que as coisas têm que ser um pouco mais planejadas. Eu vim mesmo no susto. Tudo pra mim foi no susto. Não planejei, não tive a oportunidade de planejar. Se eu tivesse planejado, talvez as coisas teriam sido mais fáceis, né? Sim. Eu e o Steph estavam até falando que a Esmeralda ela é meio que o intercambista e não sabe, né? Porque foi estudar, né? Como a Steph estava falando, ela saiu para estudar e trabalhar em quase todos os países, menos Portugal, né? Todos os outros países você acabou estudando a língua
e trabalhando, né? Sim. Então foi meio, por mais que ela tinha o documento para morar, ela teve que correr atrás dessas coisas, que é o que o intercambista faz. Você teria alguma dica assim para dar para pro intercambista, alguém que tá assistindo, tá querendo vir morar fora, tá com documento ou sem documento, você... Tem que planejar um pouquinho, que as coisas ficam mais fáceis. E ter vontade, né? Uhum. Não ter medo. Não ter medo de encarar, porque eu acho que o medo inibe muitas pessoas. É, Se você não tiver medo, você não vai a lugar nenhum. exatamente. Então, é isso. Não tenha medo e pesquise. Mas no mais é isso, galera. Se você não tá inscrito ainda, se inscreve no canal, dá um joinha, né? Dá um joinha. Compartilha esse vídeo e vamos que vamos. Até a próxima. Fui. Você não mandou escrever? Já mandei. Muito calor, velho. Eu tava ficando incomodado. Será que é essa lâmpada? Esquenta muito essa lâmpada. Você vai ter assistido? Esse lado aqui tá quente.